Olá, prezados. Espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade aqui à discussão sobre os assuntos relacionados à Física 1. Então, dessa feita, iremos discutir tópicos relacionados à unidade 4. A unidade 4, basicamente, é relacionada ao movimento de rotação. Então, até então, a gente foi feita uma análise, basicamente, em termos de movimento de translação. Tá? E agora, né, o movimento de translação, basicamente, né, é esse movimento aqui, ó, no caso aqui, ao longo né, de uma linha reta. Tá? E agora, o movimento que nós iremos analisar, tá certo? Para eu fazer uma análise desse movimento, eu vou traçar uma linha imaginária aqui, eu vou chamar o eixo, né? Eu vou chamar o eixo aqui, tá? E eu vou chamar isso de eixo de rotação, tá? Ou seja, então, basicamente, né, esse o nome, né, do eixo, né, está relacionado basicamente ao tipo de movimento, né, que eu chamo de movimento de rotação. Tá? Então, o movimento de rotação basicamente é o movimento que eu tenho, tá certo, ao redor de um eixo, né? Perceba que tanto os membros superiores como os inferiores, né, pelo menos uma das pernas, né, tá certo, ela roda sempre em torno de um eixo, ok? Então, basicamente, isso aqui é um movimento de rotação. Existem outros exemplos, né? Tá? Mas a gente vai se ater a esse aqui por enquanto. E aqui a gente vai fazer uma breve relação entre movimento, translação e rotação. Por quê? Porque basicamente as expressões que nós iremos usar para fazer a análise do movimento de rotação certo? São as mesmas para a translação, com algumas pequenas mudanças, né? Em termos de notação. Então, vamos só lembrar aqui. Então, nós definimos posição, então aqui é um R, um vetor R, definido em termos de vetor unitário, né? Então, IJK, então esse R aqui, se ele tiver se essa posição for num espaço, ele vai ter três componentes, RX, RY, RZ, tá? Se essa posição de um objeto for num plano, ele vai ter basicamente duas componentes, se tiver em um eixo, né, somente uma componente. E o deslocamento, basicamente, é a variação da posição, tá certo? Ou seja, R2 menos R1. Agora, se eu faço a análise da variação da posição e eu levo em consideração o tempo que se passou, o tempo gasto, aí a grandeza física que nós encontramos chamamos de velocidade média. Então, velocidade média, ΔR, ΔT, a instantânea, né, dr, dt. Aí, essa velocidade, tá? Em alguns momentos ela pode ser uma velocidade que seja variável, né? Ela não é constante, tá? Então, se a minha velocidade é constante, isso quer dizer que a taxa de variação da velocidade é zero. Agora, se a velocidade varia, então essa taxa é diferente de zero. Tá? Então, ela é diferente de zero, ela pode também ser variável. Tá? E aí, a taxa de variação da velocidade é o que nós chamamos de aceleração. Tá? Então, a aceleração média é ΔV, ΔT, e a instantânea dV, dt. Tá? As expressões, né, por exemplo, para deslocamento, definição de velocidade, aceleração, é muito semelhante né, para translação. Então, aqui, ó, rotação, eu tenho posição para translação, para rotação eu vou chamar de posição angular, chamar de θ. Então, consequentemente, o deslocamento angular vai ser a diferença entre θ2 e θ1, né? Ou seja, o final menos o inicial. Tá? Aí, se eu levo em consideração a variação da posição angular no decorrer do tempo, eu vou encontrar velocidade. Né? Tem tanto a média como instantânea. Tá? Certo? E aí, também temos a aceleração angular média e aceleração angular instantânea. Né? Perceba que as expressões são muito semelhantes. Né? Aqui eu tenho uma velocidade, né? Eu posso chamar de velocidade linear, e aqui eu já tenho uma velocidade angular. Tá? Então, basicamente, o perfil das expressões para translações, né, basicamente, são os mesmos para rotação. Tá? E aqui, a gente vai relacionar, e isso se faz necessário, relacionar algumas variáveis lineares, né, com a angular. Então, basicamente, o movimento angular é um movimento em torno de um eixo. Tá? Em torno de um eixo. Aqui está o centro do eixo. Tá? Então, por exemplo,
Se eu der uma volta completa aqui em torno da circunferência, em termos de graus, nós, né, percorreremos 360 graus. Tá? Agora, qual que vai ser qual que é essa distância linear, né? Tá certo? Qual que é o comprimento dela? Né? Então, o comprimento dela basicamente né, C de comprimento é igual a 2π, onde π vale 3,14, e o R é o raio, né, desse círculo, dessa circunferência. Tá? Então, perceba que é possível fazer uma relação entre o ângulo que você percorreu, né, tá certo? Tá? Com o que você, de fato, anda linearmente. Tá? Então, para a posição, né, para relacionar S, né, então esse S aqui, tá, é o quanto que eu estou andando aqui, ó, ao longo do... Tá? Seria a nossa distância linear. Tá? E aqui, θ, certo? O θ é o quanto que eu ando, né, em termos de ângulo, R é o raio, tá certo? Tá? A velocidade, então a velocidade vai ser a variação dessa posição no decorrer do tempo. Tá? E aí, essa posição S é dada por quem? θr. Tá? Então, aqui eu tenho uma derivada, né? ds dt. Aí, esse produto aqui, o R é constante, então eu posso tirar ele fora da derivada. De maneira que fica só dθ dt. Então, dθ dt, nós vimos agora há pouco, é a velocidade angular. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Tá? Perceba que, né, o V, a velocidade linear, é proporcional à velocidade angular e é proporcional também ao R. Tá certo? Aqui, né, isso aqui é linear e aqui é angular. Então, fizemos para a posição e para a velocidade, e por fim para a aceleração. Então, a aceleração é dv dt, né? Tá certo? Tá? Quem que é dv? Quem que é v, né, velocidade? É ômega r. Tá? Então, eu vou derivar ômega r em relação ao tempo. Porém, r é constante, então eu tiro fora da derivada. De maneira que fica, né, d ômega dt. Esse d ômega dt, certo? Ele é a aceleração angular. Então, ó, aqui, linear, angular. Velocidade linear, velocidade angular. Aceleração linear, aceleração angular. Ok? E aí, dando, né, continuidade à discussão, então, né, nós, para esse movimento de rotação, a primeira grandeza física que de fato nós iremos analisar é o que nós chamamos de energia cinética. E a energia cinética é de rotação. Tá? Então, por exemplo, o corpo rígido, né, tá, que está em rotação, então ele vai ter uma infinidade de partículas que têm velocidades diferentes. Tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Ó. Tá? Então, o braço, né, tá certo? Tá? Da bailarina, percebe que tá, ele tem um comprimento, né, tem um tamanho, digamos assim, tá certo? Tá? E aí isso aí corresponde ao raio, né, tá certo? Ao eixo, ao raio, né, desse movimento circular que a bailarina está executando, tá certo? E perceba que, né, por exemplo, o cotovelo, tá certo? Ele está quase na metade dessa distância, tá? Então, como a distância dele em relação ao centro, tá certo? É diferente, por exemplo, da distância da mão até o centro, tá? Isso vai implicar que eles possuem, né, diferentes velocidades. Isso do ponto de vista de rotação, certo? Do ponto de vista de rotação, tá? Então, a expressão para energia cinética que nós vimos, né, é meio de mv2 ao quadrado. Tá? Então, se eu tiver uma infinidade de partículas, né, então eu vou ter meio de mu v1. Assim. Agora, se eu faço uma análise matemática para a rotação, o que eu tenho que levar em consideração? Que essa velocidade já não é uma velocidade linear. Não é uma velocidade linear. Qual velocidade é essa? É que nós vimos anteriormente. Ômega vezes R.
certo? Tá? Aqui, ó, ômega, tá? Vezes R. Tá? E o V está ao quadrado, então fica, né? Ômega ao quadrado, R ao quadrado. Tudo bem? Tá? E aí, eu coloquei aqui, né, de propósito, né, eu já separei, por exemplo, o M vezes o R, tá? Porque esse produto aqui, ele me fornece uma outra grandeza física, tá certo? Tá? Que eu vou chamar de momento de inércia, tá? Então ele está relacionado à maneira, né, a forma como a massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Tá? Então, na verdade, né, a gente vai formalizar daqui a pouquinho, a energia cinética de rotação, tá ok? Ela corresponde, né, a um produto, né, que relaciona momento de inércia, tá certo? E velocidade angular, ok? Tá, então aqui, né, então a energia cinética de rotação é meio de o I, momento de inércia, e o ômega, né, é velocidade angular, tá? E aí aqui, né, de maneira geral, isso aqui é uma maneira de se calcular o momento de inércia, tá? Então é algo que está relacionado com a massa do objeto, tá? Certo? E com R, né? Esse aqui é uma distância do centro até uma das extremidades. Tá? E aqui a gente tem algumas figuras, né? Então, por exemplo, aqui tem um círculo, tá? Então, para esse círculo, para esse anel, tá? Existe uma expressão específica por um momento de inércia, assim mesmo para esse cilindro aqui, tá? Então, aqui, né? Aqui eu tenho uma chapa retangular, né? Ó, tá vendo que perceba que o momento de inércia, né, está relacionado com a massa total, esse M grande aqui, tá? E com as dimensões da placa, né? Tá certo? A e B, tá? Tenho, né, outros aqui, tá vendo? Esse, esse fio aqui, um comprimento L, e esse fio ele possui um momento de inércia, que basicamente está relacionado com a massa e as dimensões, né, desse objeto, tá? E, né, dando continuidade à análise de movimento de rotação, né, é, nós iremos discutir uma grandeza física, né, que, né, tem as suas aplicações práticas no dia a dia, né? E aí a grandeza física que nós iremos analisar, né, ela está relacionada com o simples fato de você abrir ou fechar, né, uma porta, tá certo? Então, em geral, né, no dia a dia, a gente percebe que se eu for abrir a porta, né, tá? Quanto mais longe eu tiver que dar dobradiça, né, tá certo? Desse ponto de apoio, menor é o esforço físico, né? Se eu querer fechar a porta ou abrir a porta, por exemplo, aplicando uma força e empurrando ela aqui, ó, no centro, eu percebo que o esforço vai ser maior, tá certo? Mesma coisa quando a gente vai, né, por exemplo, você vai trocar pneu de um carro, né, ou afrouxar um parafuso, né, tá certo? Tá? A experiência diária nos mostra que se eu aplicar uma força no ponto B, o esforço físico vai ser bem menor que no ponto A. Tá? Então, para se explicar, né, tudo isso, né, nós precisamos recorrer a uma grandeza física, né, e está relacionado a uma grandeza física que nós chamamos de torque. Tá? Então, torque basicamente é relacionado com, né, a aplicação de uma força, tá certo? Tá? E aí, o ponto de aplicação dessa força, tá? Aqui, ó, ele está a uma certa distância, tá? De um ponto fixo. Eu posso imaginar que seja um eixo aqui, tá certo? Tá? Porque, por exemplo, se eu tiver uma dobradiça adequada, né, eu consigo girar essa porta aqui, né? Tá? Fazendo uma volta completa. Então, basicamente, o torque relaciona a força aplicada com a distância, tá certo? Desse ponto a seu eixo, né? A seu eixo de rotação. Tá? Então, torque, que eu represento pela letra tal aqui, é simplesmente o produto vetorial de RF. Tá? E para resolver esse produto vetorial, eu posso resolver, por exemplo, utilizando um sistema de matriz, né, onde se calcula o determinante,
tá? Ou simplesmente calculando o módulo de R, o módulo de F, certo? Já vimos como é que calcula o módulo de um vetor, tá certo? E o ângulo, e eu relaciono o ângulo entre F e R, tá certo? Tá? E aí, esse ângulo, né, vai depender de acordo com o nosso problema, com a situação do dia a dia, tá? Então, o torque, de maneira resumida, é uma medida de força, tá? Certo? E aí, né, desde que essa força, né, vai causar em um objeto, tá certo? O ato de girar, tá certo? E nós também podemos, né, fazer uma análise, né, para rotações, certo? Utilizando também a segunda lei de Newton, né? Lembra que a segunda lei de Newton, basicamente, é o princípio fundamental da dinâmica, né? Conhecida por essa expressão aqui, onde eu tenho um F. Lembra que esse F é a força resultante, né? Ou seja, ele é a combinação das forças que atuam sobre o sistema, tá? A, a massa, né? Tá certo? Possui um valor constante, pelo menos para as nossas análises até então. O A é a aceleração, aqui é a linear, tá? Então, é um vetor. Tá? Então, se eu reescrever o torque, tá? Tá? Utilizando, relembrando que força é definida pelo produto de M vezes A, tá? Então, qual que é a relação que a gente vai encontrar aqui? Então, R vezes F, então aqui R vetorial F, né? Então, R, F seno de θ. Tá? Então, aqui eu tô fazendo uma análise, tá certo? Onde é, a força, tá certo? Ela é perpendicular, tá certo? Ao valor, ao R, né? Tá certo? Tá? Semelhante ao que a gente faz no dia a dia, né? Quando você vai abrir uma porta, tá certo? Tá? Perceba que, né? Quando você aplica uma força aqui, imagina que eu estou aplicando uma força e a direção e sentido aponta para dentro da página aqui, né? Dessa tela, tá? Certo? Então, se eu tenho aqui um vetor que aponta para dentro da tela, tá certo? Esse vetor é perpendicular a essa distância aqui. Eu chamo de D, pode chamar de R também. Tá? Então, vamos lá. Então, o ângulo é 90 graus, né? Então, sendo de 91, então aqui que eu tenho? Eu tenho R, M vezes A. Lembrando que a gente relacionou, né? Variáveis lineares com as angulares, né? Então, a aceleração linear é dada pelo produto da aceleração angular vezes o R. Tá? Então, eu faço uma combinação aqui de maneira que eu tenho mr quadrado, né? Certo? Uhum. E aí, esse termo aqui que relaciona massa, tá certo? E o raio, né? E o R, né? Que vai ser, no caso, as dimensões do seu objeto, tá certo? Tá? Isso nada mais é que momento de inércia, que nós vimos agora há pouco, né? Que o momento de inércia está relacionado com a forma com que a massa é distribuída, tá certo? Ao longo né? É, desse movimento que você está realizando, que é o movimento de rotação, tá? E aí aqui também, né, iremos também fazer vamos aqui aproveitar, digamos, né, o resultado para a translação, né, do movimento de translação de trabalho e energia, tá? Faltou um E aqui, trabalho e energia cinética, tá? Então, para a translação, né, delta K, que é a variação da energia cinética, né, energia cinética final menos inicial, tá? Peço desculpas, né, que também, aqui não é o mais, né, aqui é um sinal de menos, né? Aqui, né? Aqui, aqui, aqui não é o mais, aqui é um sinal de menos, tá certo? Tá? Um e outros. E aqui faltou, né?
Só um segundo. Tá vendo ali? Vamos lá, né? Vou colocar aqui o Ezinho aqui, ficou eu queria só apagar aqui, né? Mas vamos lá. Então, tá? Então, ΔK, que é a variação da energia cinética, né, corresponde ao trabalho realizado. Tá? Essa expressão aqui, para o cálculo do trabalho realizado, tá? Isso aqui é uma expressão, tá, que permite você calcular o trabalho realizado por uma força, desde que a força for variável, certo? Porque se a força é constante, basta você, né, é, fazer um produto, né, de F vezes D e levar em consideração o ângulo entre eles, tá? E por fim, potência, que é justamente a variação do trabalho, né, no decorrer do tempo. Tá? Então, se eu faço uma análise, né, da variação do trabalho, eu levo em consideração o tempo que está se passando, eu encontro uma grandeza φ chamada de potência, tá? E aí, como é que ficam nossas expressões para o caso de rotação? Né? Então, continuando, ΔK, K final menos K inicial. Tá? Novamente aqui é um sinal de mais, aparece um sinalzinho de menos. Vamos ver como é que ele responde agora aqui, né? Ok. É, opa, borracha também não está funcionando. Vamos lá. Tá? Então, o trabalho realizado pela força lá do movimento de translação, tá certo? Aqui vai aparecer torque, mas perceba que o torque, tá? O torque, para se calcular o torque, depende da força. Então, é, a força ela não está explícita aqui, tá? Então, intrinsecamente ela está aqui, porque ela faz, né? Você precisa do valor da força aplicada para encontrar o valor do torque, tá? E aí a potência, tá certo? Então a potência também, ela vai ser dada, né? é, de acordo com a variação do trabalho em relação ao tempo, tá? E aí eu posso escrever também que a potência, né, é igual ao torque, tá? Lembra que o torque é R vetorial R vetorial F, e esse ômega aqui é velocidade angular, tá certo? Então, perceba que as expressões, de maneira geral, elas têm o mesmo perfil, né? O que muda é as variáveis, né? Então, por exemplo, aqui para translação, tá certo? Eu escrevo em termos de velocidade linear, tá? E já para rotação, eu escrevo em termos de velocidade angular e momento de inércia, tá? Então, dando continuidade, né? Então, iremos falar agora sobre o rolamento, né? Falamos, né? Um pouquinho, vamos voltar a falar também sobre torque e momento angular. Tá? Então, o que vem a ser o rolamento? Né? O rolamento é quando eu levo em consideração tanto o movimento de rotação, tá? Então, imagina que eu tenho um eixo aqui, eu posso imaginar que eu tenho um eixo entrando aqui na tela, né? No quadro, tá certo? Tá? Então, esse movimento aqui tá em torno desse eixo, tá certo? Tá? E aí, perceba também que esse ponto, tá? Perceba que esse ponto, em relação a esse eixo aqui que eu estou analisando, tá vendo? Esse eixo na horizontal, ele está mudando também. Tá? Então, para rolamento, eu tenho movimento de rotação, tá? Ou seja, o meu objeto ele roda em torno de um eixo, tá certo? Ele desliza também, ou seja, faz o movimento de translação, tá certo? Tá? Então, aqui, ó, então, esse centro aqui da roda, eu estou chamando de centro de massa,
né? Então, estou imaginando que, né, toda a minha massa está concentrada nesse ponto aqui, tá ok? Tá? Então, por exemplo, perceba aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá? Ele sai daqui até aqui, ó. Isso aqui é angular, mas eu posso fazer a relação entre, né, esse deslocamento angular, tá certo, com o deslocamento linear do objeto, tá? De maneira que basicamente o rolamento envolve movimento de translação e rotação, ok? Tá? Então aqui eu tenho uma combinação de rotação e translação. Então, olha, ó, tá vendo? Roda em relação ao centro, tá certo? Tá? Só que esse mesmo ponto aqui, esse ponto P aqui, né, essa parte de baixo da roda, em algum momento vai estar em outra posição, tá? Então, o ponto P aqui, ó, imagina que a roda vai rodar sentido horário, né? Tá vendo? O ponto P vai lá para cima, tá ok? Tá? Então, essa distância aqui, esse deslocamento angular vai corresponder a uma distância, a um deslocamento linear, tá? E aqui é energia cinética de rolamento, tá? Então, em energia cinética de rolamento, eu preciso levar em consideração tanto a rotação como a translação, tá? Então, se eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a energia cinética de translação e aqui a energia cinética de rotação, tá? Então, a nossa expressão para cálculo da energia cinética de rolamento, ó, perceba aqui, tá vendo? Que eu vou ter aqui o MV2, né, que tinha lá para translação, tá? Agora lembra, né, que esse M aqui eu estou levando em consideração a massa do objeto, né? Para translação também a gente levar em consideração. Só que lembra que agora eu estou analisando um corpo rígido, né? Tá certo? Então, estou levando em consideração massa, né, a densidade do objeto, uma série de coisas, série de variáveis, tá? E aí, tanto é, tá vendo, ó, que a velocidade não é a velocidade de qualquer ponto do objeto, é a velocidade do centro de massa que nós vimos, né, qual que é a definição de centro de massa e como é que se calcula, né, o centro de massa. E aqui é a parte relacionada à energia cinética de rotação, né? Está relacionado com o momento de inércia, tá? E aí esse momento de inércia também está relacionado com, nós chamamos, né, um centro de massa, e a velocidade angular, ok? Né? Então, basicamente, eles têm o mesmo perfil, né? Tá? A diferença é que aqui eu levo em consideração os variáveis lineares e aqui variáveis angulares, ok? Tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, da física do ioiô, tá certo? Tá? Então, na física do ioiô, né? Então, imagina que eu tô aqui no chão, né? Tá certo? Né? E aqui eu vou brincar com o meu ioiô. Não, isso aqui não vai dar certo. Tá? Vamos fazer um mais simples, né? Vamos inventar moda, né? Tá? Pronto aqui o ioiô, tá? Se eu simplesmente soltar o ioiô, né? Mesmo que ele parta com uma velocidade é, inicial seja igual a zero, percebe que ele está a uma certa altura, né? Tá certo? Ele está a uma certa altura. A gente não está ajudando. Aqui o nosso ioiô, tá? Então ele vai estar a uma certa altura, tá? Então tem energia potencial gravitacional armazenada, tá certo? Mesmo que eu só solte ele, tá? Mesmo que ele parta com uma velocidade inicial zero, tá? Ele vai adquirindo velocidade ao longo dessa descida, né? Por quê? Porque é uma conversão, né?
de energia potencial, tá certo? Para energia cinética. Tá? E aí, essa energia cinética, aqui lá vai ter energia cinética de translação e de rotação. Tá? Quando esse objeto, quando o ioiô chega aqui embaixo, tá certo? Em geral, ele fica rodando só em torno do eixo. Só em torno do eixo. Aí, o que você vai, né? A gente aplica uma força aqui, para cima, né? Então, uma força ao longo do fio é tensão, tá? Certo? E aí, essa velocidade, né? No caso, a velocidade linear também, né? Ela vai diminuindo, tá certo? Tá? Porque na subida, né? Você tem uma conversão de energia cinética, né? E aqui estou falando de energia cinética, tanto a de translação quanto a de rotação, tá certo? Para energia potencial. Tá? Então, no movimento da física do ioiô, tá? Eu tenho que lembrar que que a energia relacionada à velocidade, né, dele, do brinquedo, tem energia de translação, energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Tá? É, aqui, né, dando continuidade à análise de, de movimento relacionado à rotação, existe uma grandeza física que está, né, extremamente ligada à rotação, tá? E é uma grandeza física que só está associada a esse tipo de movimento. Tá? Se não houver movimento de rotação, tá? Eu não tenho, tá? Eu não faço análise, né, tá? Da grandeza que eu chamo de momento, tá? De momento angular. Né? E aí, para fazer a análise da grandeza, né, de momento angular, nós levamos em consideração, né, obviamente, né, a massa desse objeto, tá certo? É preciso levar em consideração a distância que esse objeto, né, esse ponto, né, que está vinculado à massa está de um eixo, né, de um centro, tá? E também eu levo em consideração uma grandeza física linear, tá? Que a gente vai chamar de momento linear, que a gente já viu anteriormente, ok? Tá? Então, essa grandeza física aqui, momento angular, né, é algo extremamente importante na análise de movimento de rotação, tá? Aqui, só um comentário básico, né, sobre a segunda lei para a rotação, né, tá certo? No caso da rotação. Então, a ideia aqui, a ideia aqui é o seguinte, tá? É, lembre que para movimento de translação, tá certo? Tá? Eu posso definir a segunda lei, do princípio fundamental, como dp/dt, tá certo? Né? E aí preciso lembrar que, né, que P é m vezes v, tá? Então, o m é constante, né, da, da operação, do derivado, dv/dt é a, ok? Né? Corresponde à aceleração, tá? Agora, a gente vai fazer uma análise, tá? Não mais levando em consideração o momento linear, tá? Mas levando em consideração o momento angular. Ok? E aí eu tenho que lembrar que o momento angular, tá, é definido por R vetorial P. Tá? Então, aqui é a grandeza linear. Tá? Então, eu posso reescrever dessa maneira, né? Tá? Então, aqui, falta derivada, né? Então, basicamente, aqui eu faço né? Eu faço a regra do produto, né? Então, eu vou ter o primeiro e eu derivo o segundo,
mais a derivada do primeiro vezes o segundo, tá? De maneira, tá certo? Tá? Agora eu vou só escrever delta L, delta T, tá? Vamos escrever mais o F ali explicitamente, tá? Então, como é que vai ficar aqui, né? Então, vai ficar aqui, ó, o primeiro, tá? Né? Aí, o segundo, né? Então, é M, tá certo? dv dt, beleza. Aí mais. Agora eu vou derivar o primeiro, tá? É, mais mv, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, eu vou ter aqui, ó, R, então, M, aí, ó, dv, né? Esse dv dt aqui é o A, tá? Aí, né? dr dt é V. Tá? Aqui, ó, pessoal. Aqui é um... Aqui é um V. Aqui é um... Aqui é um produto vetorial, tá? Então, dr dt é um V. Aqui é um produto vetorial é um V. Tá? Esse produto vetorial aqui, né? Por exemplo, o ângulo entre eles é zero, né? São paralelos. Então, se você fizer o produto aqui, vai dar zero. Tá? Então, de maneira que dl dt, tá certo? dl dt corresponde a r vetorial f, né? Que é m vezes a. Isso aqui corresponde ao torque, né? Então, o torque, tá? Nada mais que a variação instantânea do momento angular no decorrer do tempo, tá? E lembre que torque, né, é quando você aplica uma força, tá? E essa força, esse ponto de aplicação da força está a uma certa distância, né, de um eixo, tá? Justamente um eixo de rotação, tá? E o momento angular é uma grandeza que está associada, tá certo, a movimentos, tá certo? Movimento de rotação. Então, né, a partir da segunda lei, tá certo? Aqui em cima aqui, tá? É possível fazer uma relação entre torque, tá certo? Tá? E momento angular, tá? Então, torque nada mais é que a variação do momento angular em relação ao tempo, ok? Então, essa aqui é a segunda lei para rotações. E aqui, o momento angular de um corpo rígido, né, girando em torno é, de um eixo, tá certo? É, basicamente, tá? Então, a ideia aqui tá? Se lembra que, né, que o momento angular eu posso definir como R, né, RP, tá? Mas a gente também pode definir o momento angular, tá certo? Em termos de momento de inércia, tá certo? Que é definido por, tá certo? É, I vezes ômega. Tá? Então, esse I aqui é o momento de inércia e o ômega é a velocidade angular, tá? Lembre que o P é definido por M vezes V, tá? E esse V aqui, tá certo? Tá? É possível fazer uma relação entre ele, né? O V aqui é uma grandeza linear, né? Uma velocidade linear, e a velocidade angular. Tá? Então, se eu escrevo aqui que P é igual a M vezes V, e eu escrevo que V é igual a ômega vezes R, né? Perceba que no lugar do V aqui, tá certo? Vai aparecer um ômega e um R, tá? Então, por exemplo, o ômega já está aqui. Aí perceba que vou ter um R, tá?
eu estou pulando aqui algumas etapas da demonstração, né? Então, eu vou ter, ó, perceba que eu vou ter esse R aqui, esse M e um outro R aqui. Eu vou ter um MR2, tá? E aí, essa relação, né? Esse termo que está relacionando massa e essa distância e o R ao quadrado, tá? Ele vai me fornecer uma grandeza física chamada momento de inércia, tá? Então, o momento angular eu posso escrever como R vetorial P, tá? Ou que eu também posso escrever em termos de momento de inércia, tá? E aí isso aqui é o momento angular de um corpo rígido girando em torno de um eixo. Então você pode imaginar a bailarina, né? Você pode imaginar você sentado, rotacionando, né? Girando em torno, né? Sentado numa cadeira giratória e girando em torno do eixo imaginário, tá? E aí, essa grandeza física, né, de extrema importância, que nós chamamos de momento angular, tá certo? Assim como energia, tá? Ela precisa ser conservada, tá? Então perceba que, tá? O momento angular, tá? Que nós vimos agora há pouco, né? De um corpo rígido virando em torno de um eixo fixo, eu vou definir como o produto entre o momento de inércia e velocidade angular, tá? Então aqui eu tenho um corpo rígido, tá certo? Que é o cidadão aqui, tá? Girando em torno de um eixo, tá? De um eixo imaginário, tá? E aí né, essa representação em azul aqui, ó, né? Fazendo um movimento circular, ela está relacionada com a intensidade da velocidade, tá? Com que ele rotaciona em torno do eixo. Então, aqui eu tenho só duas, né? Então, aqui eu tenho 8, digamos. Tá? Então, aqui está dizendo que a velocidade angular, ou seja, em torno do eixo, ela é maior do que aqui. Tá? Então, o que basicamente muda dessa figura para essa figura aqui? A massa do objeto continua a mesma. Tá? A massa do objeto continua a mesma. Ok? O que basicamente muda é a maneira como essa massa está sendo distribuída. Tá? Então perceba aqui, por exemplo, a massa que, imagina a massa de 70 quilos, está distribuída aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Diferente daqui da primeira situação, né? Tá vendo? Tem aqui né, as pernas, o tronco. Agora a massa dos braços, né, junto dos halteres, né, ela não está próxima, né, do eixo, né, digamos assim, do tronco, né? Ela está distribuída. Então, se a gente for imaginar o movimento aqui giratório, né, por exemplo, o raio desse movimento circular aqui é maior que isso aqui, tá? Então, se o raio aqui, né, é maior, tá? Isso implica dizer, tá certo? Que a velocidade angular dele diminui, tá? Aí lembra que a gente viu uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, né? Velocidade angular, ela depende do raio, tá? Por outro lado, o momento de inércia aumenta. Lembra que o momento de inércia ele é proporcional ao raio, a grandeza R. Tá? Então, se eu estendo o meu braço, eu ganho momento de inércia. Por outro lado, eu perco velocidade angular. Tá? E essas duas grandezas aqui me permitem encontrar uma terceira que eu chamo de momento angular. Tá? Se eu fizer qualquer alteração aqui na distribuição da massa, tá? O momento angular tem que conservar. Então, se eu diminuo o raio, né, ou seja, né, a distribuição de massa do meu corpo, eu trago ele para próximo, para perto de mim, tá? O que acontece? O R vai diminuir, tá certo? Então, o momento de inércia ele diminui, tá? Para que o momento angular se conserve, né? Tá? O ômega, que é a velocidade angular, tem que aumentar, tá? Existem outras situações, né? Uma aqui para finalizar a parte do momento angular, aqui é o exemplo, né, de um salto de trampolim, tá? Então perceba que ela dá um pulinho, tá? Então depois que ela sobe um pouco, tá? O momento angular não é alterado, porque não tem nenhuma força, né? Não vai ter nenhuma outra força externa sobre ele, tá certo? Tá? Tudo bem que no caso aqui ele vai cair por conta da força, né? Da força gravitacional, tá? Então
basicamente, o que a gente tem aqui, né? Vou pegar o esquema aqui, tá? Então, você dá um pulo, tá? Percebe que quando você agrupa a sua massa, tá vendo? Tá? E aí, consequentemente, também você diminui a área de contato, né? Tá certo? Com ar, uma série de outras coisas, tá? Mas percebe que quando você agrupa a sua massa, tá? E aí, aproveitando o desenho aqui, ó, tá vendo? Quando você agrupa a massa, você ganha em termos de velocidade angular, tá? Então perceba que nessa região aqui, ó, né? Quando ela está com o corpo, né, braço e perna um próximo do outro, a velocidade angular é alta, tá? Então ela consegue fazer mais giros. Só que se ela continuar com essa mesma velocidade, tá? Quando ela cair na água, tá certo? Vai espirrar muita água. E a ideia é que ó, quando ela chega aqui, ó, a água espirrar tem que ser uma menor quantidade possível, tá? Então como é que ela faz? O que que ela faz para que essa velocidade angular diminua, né? Ela simplesmente, tá, muda a distribuição de massa em relação a esse eixo aqui, tá? Então, reduz a velocidade, tá certo? De maneira que ela consiga cair aqui na água, tá? E espirre, né? Espalhe menos águas, né? É possível, tá? Então, até aqui, né, discutimos o movimento de corpos, né? Partícula, depois, consequentemente, para um sistema de infinitas partículas, né, que nós chamamos de corpo rígido, tá certo? Analisamos movimento de rotação, de translação e, por fim, movimento de rotação, translação e rotação, tá? E aí, combinando esse movimento de rotação e translação, tem o que nós chamamos de rolamento, tá? E aí, a parte final, tá certo? Vai estar relacionado com o equilíbrio de corpos, tá? Então, né, por exemplo, para esse objeto, né, para essa pedra aqui, né, está apoiada dessa maneira aqui, tá certo? Tá? Há né, como é que diz? É uma situação muito ideal, né, para que você tenha esse equilíbrio aqui, tá certo? Tá? E aí, então, a ideia agora aqui é discutir basicamente equilíbrio de corpos, mas, né, a parte inicial, né, ou seja, uma discussão, né, extremamente superficial, tá certo? Então, é, o equilíbrio que a gente vai analisar por hora, né, é o que nós chamamos de equilíbrio estático. Tá? Então, o equilíbrio estático, ele não tem movimento nem de translação, né, tá certo? Tá? E nem de rotação, tá certo? Ou seja, os objetos que você vai analisar, ó, não se movem, tá? E aí, para que eu tenha um equilíbrio estático, para que eu tenha um equilíbrio estático, tá? Perceba, o momento linear, tá? Chamam de P, ele tem que ser constante. Tá? E lembre que o momento linear aqui, tá? Ele está relacionado com o produto aí, massa vezes velocidade, né? E velocidade está relacionada, né? Se há uma velocidade, né? Certo? Isso implica que é uma força aplicada, tá? Então, o fato de eu falar que está em equilíbrio estático, tá? Eu não posso afirmar que não existe força aplicada, não é isso não, tá certo? Tá? O que eu posso imaginar, né? Certo? É que, né, as forças que atuam sobre aquele determinado objeto, elas vão se cancelar de tal maneira que contribui para que elas fiquem paradas. Tá? Então, apesar de eu não estar falando diretamente sobre força aqui, ó, mas em momento linear e em momento angular, que nós acabamos de ver, tá certo? A grandeza da força está intimamente ligada. Lembra que nós definimos, que nós fizemos uma análise do momento angular, em termos de momento de inércia, né? Certo? E velocidade é, angular. Vimos também que momento angular está relacionado com torque, né?
certo? Né? Ó, lembra, ó, a variação do momento linear no decorrer do tempo me fornece a força. A variação do momento angular no decorrer do tempo, tá, me fornece uma grandeza física chamada torque. Tá? Então, para equilíbrio estático, tá, tanto o momento linear como o angular tem que ser constante. Tá? Então, aqui nós temos, tá, um exemplo aqui. Né? Então, perceba que tá certo? Todos os objetos, né, estão sujeitos à força gravitacional. Tá? Uhum. E aí imagina que todos eles estejam em equilíbrio, né, em termos de, tá, equilíbrio estático, né? Tá certo? Estejam, digamos assim, em equilíbrio, né? Por exemplo, agora a chance de um maior equilíbrio é esse aqui, né? Tá vendo? A base é bem maior, né? Por exemplo, esse aqui, ó, ele já está na iminência, né? Esse que já está na iminência de cair, agora imagine isso aqui, tá? Mas a distribuição de massa desse objeto aqui, tá certo? Permite que ele fique em equilíbrio estático, semelhante a essa pedra aqui, ó. Ok? Tá? E aí, né, as condições de equilíbrio, né, só agora representando matematicamente, então, para movimento de translação, lembra, né, não pode haver translação nem rotação, tá? Então, o momento linear, que é a quantidade de movimento, ela tem que ser constante, tá? Ou seja, então, a taxa de variação instantânea do momento em relação ao tempo é zero, né? Ou seja, a derivada de p em relação a t é zero, tá? E eu faço a mesma análise para o movimento de rotação. Então, para o movimento de rotação, eu levo em consideração o torque, tá? Mas lembre que a força está escondida aqui, né? Lembra que o torque é R vetorial F, tá? O momento angular não pode variar, tá? Certo? Uma maneira de eu demonstrar que o momento angular não varia é simplesmente calculando a derivada de L, né, em relação ao tempo, tá? Então, essas são as condições de equilíbrio que você precisa ter para você definir, né, para você afirmar que realmente o seu objeto encontra-se em equilíbrio estático, tá? Então, eu tenho que levar em conta, né, que nós comentamos agora há pouco, né, a soma vetorial de todas as forças externas que agem sobre o corpo é nula, tá? Então, isso não quer dizer que não há força aplicada, tá? Então, a soma vetorial de todos os torques externos que agem sobre o corpo, né, medidos em direção a qualquer ponto, também, né, deve ser nulo, tá? Então, aqui eu imagino o movimento de translação e aqui o movimento de rotação. Consequentemente, o momento linear do corpo, ele deve ser nulo, tá? E aí, finalizando essa discussão sobre equilíbrio, né? Equilíbrio estático, tá? Nós, se for necessário definir o que nós chamamos de centro de gravidade, tá? Tá certo? Então, o centro de gravidade de um corpo, que eu vou chamar de CG, tá certo? Então, ele, na verdade, é um ponto, tá? Então, é um ponto único, tá certo? Do seu corpo, do seu objeto, tá? E esse ponto, tá certo? Ele vai mostrar para você a localização de fato, tá certo? De onde a força gravitacional, né, vamos usar o termo aqui, efetivamente age sobre o corpo. Tá? Então, você tem um corpo rígido. Você encontra o centro de gravidade. Esse centro de gravidade é um ponto onde, de fato, a força gravitacional está sendo aplicada. Tá? E aí, outros pontos são consequências, né? Ah, esse ponto aqui da minha mão direita, da mão esquerda, da minha cabeça, do pé, né? Ele está sujeito à força gravitacional? Tá. Mas o ponto onde se de fato, né, efetivamente é aplicada a força gravitacional, eu chamo de centro de gravidade. E aí, né, relacionando centro de gravidade com centro de massa, que nós já discutimos, né, nós temos a seguinte afirmação, né? Se G, que é a aceleração gravitacional, é a mesma para todos os elementos do corpo, tá? Uma aproximação, então o centro de gravidade ele coincide com o centro de massa, tá? Então, quando você tem o taco de beisebol, né, e você vai encontrar o centro de massa,
digamos assim, um ponto de equilíbrio, né? Tá certo? Esse centro de massa, tá? Ele vai corresponder ao centro de gravidade, né? Porque eu tô imaginando por exemplo, o taco de beisebol está sobre a superfície, né? E sobre a superfície terrestre, todos os corpos estão sujeitos né, à mesma aceleração gravitacional, né? O mesmo valor de G. Tá? Então, se G é o mesmo, CG coincide com CM.